Hoje, no De Olho no Rio, vamos falar sobre a vergonhosa alteração que o governo quer fazer da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos falar também da questão do trânsito, que continua matando em nossa cidade. E, por fim, vamos celebrar a música Yiddish no nosso programa De Olho no Rio. Fique de olho no De Olho no Rio. Atribuem ao general de Gaulle a frase de que o Brasil não seria um país sério. O povo e o país é sério. Quem não é sério é o governante brasileiro e quem não está sendo sério é o Congresso brasileiro. As leis no Brasil foram feitas para serem cumpridas por todos, cidadão e pelo Estado. Ocorre que o Estado não quer cumprir as leis. O Estado quer mudar a lei para atender à sua vontade. O Brasil tem uma lei que estabelece a meta fiscal. E essa meta deve e tem que ser cumprida, que essa é a forma de nós assegurarmos uma economia robusta e um país com seriedade de propósitos. Como o atual governo não conseguiu cumprir essa meta, ele agora quer mudar a lei, para que a lei se adeque ao governo e não o governo se adeque à lei. É preciso tratar esse assunto com muita seriedade. É preciso dar uma resposta ao governo dizendo que ele não tem o direito de violar as leis. O povo foi ao Congresso, se manifestou, se colocou contra, apoiou a posição da oposição que não deseja a aprovação dessa lei. Sabe o que aconteceu? O povo foi retirado por parte daqueles que fazem parte do governo e que desejam ver agora as suas emendas parlamentares agraciadas. Porque não só o governo não está contente em não cumprir a lei, mas como agora pretende subornar os políticos, dizendo que as emendas só serão liberadas se eles votarem aquilo que o governo deseja. Fala-se em escândalo da Petrobras. Esse escândalo é tão ou mais grave do que o da Petrobras, porque é o governo, o executivo, corrompendo parte do legislativo. Isso, no Brasil, é uma vergonha. Mais uma vítima fatal, mais uma vítima inocente de um outro tipo de violência que acontece todos os dias em nossa cidade. Uma moça, na flor da idade, foi atropelada e morta em São Conrado. Atropelada por uma motocicleta. É preciso que as autoridades públicas façam com que as leis de trânsito sejam observadas. A lei seca está aí presente e já coibiu muitos acidentes a partir do momento que criou uma conscientização de que beber e dirigir não devem andar juntos. Por isso, é preciso uma campanha esclarecedora de que as normas e leis de trânsito devem ser seguidas, devem ser observadas. O que a gente vê no Rio de Janeiro, e eu venho denunciando isso a cada programa, é um desrespeito total às básicas leis de civilidade. Os ciclistas se julgam cheios de direitos, e eles verdadeiramente os têm, mas precisam também se submeter às normas e às leis de trânsito. Os skatistas também têm o seu direito de praticar o seu esporte nas áreas apropriadas para a prática do skate. Não podem continuar andando no meio das ruas, desafiando os carros e criando, inclusive, acidentes com pedestres. Não é possível que as bicicletas continuem na contramão, atropelando pessoas que querem atravessar uma rua e olhando na mão certa de direção na hora de atravessar, quando são surpreendidas com uma bicicleta que vem na contramão.
É preciso que os ônibus respeitem as normas e as leis de trânsito, que parem com ultrapassagens transloucadas e que parem com os avanços de sinal. Motoristas profissionais têm que dar o exemplo. Devem estar submetidos ao rigor da lei. O carro hoje deixou de ser um meio de lazer e um meio de transporte para se tornar uma arma na mão das pessoas. E o mesmo acontece agora com as bicicletas, motocicletas e skates. A cidade está uma bagunça e as autoridades de trânsito não fazem absolutamente nada para melhorar isso. Por isso, nós vamos continuar, infelizmente, a contabilizar vítimas no asfalto do Rio de Janeiro. A comunidade judaica é feita de respeito às suas tradições e às suas origens. Geração após geração, as coisas são passadas de pai para filho. É importante não esquecer aquilo que os estrangeiros trouxeram quando vieram para o Brasil. Um pouco da sua história, um pouco da sua memória, um pouco da sua alegria e um pouco da sua música. Os judeus da Europa falavam um dialeto, o dialeto Yiddish, e com esse dialeto se comunicavam entre eles, inclusive com músicas alegres e maravilhosas de um tempo que já passou. Clarita Pasquim e Haroldo Goldfarb lançaram agora um disco de músicas Yiddish que vale a pena ser ouvido e escutado por todos aqueles que reverenciam os seus antepassados. No programa de hoje, vocês vão ver uma coisa muito gostosa, que é um dueto entre Clarita Pasquim e a grande artista judia brasileira Berta Loran, fazendo um jogo, uma brincadeira com mais uma bela música Yiddish. As der bekräft, ja, as der bekräft, kräften alle Chassidim, kräften alle Chassidim. Love it.